foi a pretexto da recuperação desses lugares sagrados, aí inventaram todas as relíquias sagradas, aí o Santo Grau. De onde vem o Santo Grau? De lugar nenhum, é uma porcaria de uma invenção, de que o cálice no qual Jesus tinha tomado a última ceia teria sido preservado. Aí ficou aquele coisa, vamos atrás do Santo Grau, os templais, os hospitalários. Enquanto isso, na Europa, o que o papado dizia é o seguinte: vocês vão, e porque quem for recuperar esses lugares vai ganhar terras, riquezas, tinha toda essa permuta. E os caras, os europeus, foram cristãos para a guerra lá. Conclusão, ficaram 200 anos tentando tomar e prevalecer na terra, acabou que perderam, porque eles iam para não botar raízes. Eles iam por um negócio circunstancial. E os moradores árabes e palestinos e judeus daquela terra estavam lá porque era a terra deles, eles queriam morar lá e moravam juntos e não brigavam entre si. Você tem um convívio excelente entre judeus e palestinos em Jerusalém até 1947, 1948, quando veio a Guerra da Independência. Então, respondendo à tua pergunta, por que os evangélicos têm esse borogodó com Israel? Porque de 48 para frente, nos Estados Unidos, e essas coisas perversas que chegam aqui no Brasil, quase todas elas vêm diretamente dos Estados Unidos da América. Eles inventaram uma escatologia, que vem da expressão grega escaton, que significa o que é referente às últimas coisas, seja na vida individual, seja na história coletiva, em relação à volta à segunda vinda de Jesus. Então, eles começaram a dizer o seguinte: Israel é o relógio escatológico de Deus. E a ensinar em todas as igrejas. E o povo não sabe absolutamente nada. O que o cara grita do púlpito fica valendo como voz de Deus. Pode ser a coisa mais absurda. Aí, conclusão, Israel foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, porque antes disso, o que é que os cristãos entendiam? Que Israel tinha tido seu tempo, passou e não aproveitou. E que no Velho Testamento que você tinha histórias de como Deus interveio e se manifestou como Deus, apesar de Israel ou contra Israel regularmente. A grande ênfase de Jesus não era em Israel, era nos Salmos como consolação, como profecia consoladora, e nos profetas, aqueles que eu disse que todos eles foram mortos pela religião e pelos líderes de Israel. Mas a nação de Israel mesmo foi dada como diluída até 1948. Aí, de 48 para cá, por causa da geopolítica americana, que agora tinha eleito a Rússia para ser o grande adversário, eles começaram a construir uma escatologia que demonizava a Rússia, demonizava a China, demonizava o comunismo, demonizava o mundo árabe, demonizava todos os que são hoje os que os cristãos olham no Ocidente como os grandes antagonistas. Conclusão, aí eles exacerbam o seu ódio e aumentam um conflito que durante séculos inexistiu lá, que foi fomentado pelos cruzados, mas os cruzados, que foi aí por volta do ano 1000, 1100, não chegaram a afetar a relação entre judeus e palestinos e árabes, que sobreviveram à hostilidade dos cristãos europeus, querendo tomar Jerusalém, as relíquias dos muçulmanos, que estavam presentes lá desde o século VII, desde 632, 640, quando construíram a mesquita de El-Aqsa e o Domo da Rocha, que está hoje na esplanada do antigo Templo de Jerusalém, que foi destruído pelo general Tito no ano 70, e que para eles, para os habitantes locais, não tinha a menor importância refazer templo nenhum. Os judeus oravam naquilo que era o remanescente, o Muro das Lamentações, ou Western Wall, como se diz lá no inglês, e oravam ali e os árabes oravam em cima, os muçulmanos, e eles desciam e comiam juntos embaixo. Conviviam super bem. Tranquilamente, por mais de 1000 anos.
em tranquilidade total. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, que começa essa aleivosidade, esse ódio, essa ação de natureza dogmático-persecutória, inspirado numa pseudo-escatologia, que é uma montagem de textos bíblicos que eles criaram para justificar esse tipo de esperanças da volta de Jesus, que tem a ver supostamente com a supremacia de Israel sobre todo o mundo islâmico e árabe e tudo mais, política, geopolítica norte-americana, em relação à qual os sionistas judeus agradeceram muito o favor americano. Mas você vê, até o dia de hoje, que a quantidade enorme de judeus lúcidos, tanto em Israel como no resto do mundo, que abominam esse sionismo. Eles são semitas, mas não são sionistas. Uhum. O que o Hitler fez foi uma eliminação semítica dos judeus. Mas não havia nem sionismo, porque não havia nem esse afã por voltar e dominar a terra. Ele era antissemita. Ele era antissemita, ele não era nem antisionista, porque não tinha nada. Os judeus que moravam em Jerusalém não perturbavam ninguém, em Israel não perturbavam coisa alguma e viviam em tranquilidade e paz por mais de 1000 e tantos anos com os árabes e palestinos. Então é tudo invenção, tudo criação. Aí vão esses pastores, tanto americanos como latino-americanos e brasileiros, para Israel, aí ficam lá chupando pedrinha, trazendo água do Jordão e dizendo que a água flui, aí fluidificam a água como se fosse uma homeopatia de água do Jordão. Leve para casa, faça a aspersão disso na sua casa para você ser próspero. Todo esse fetichismo horroroso e, a meu ver, perverso e anti-evangelho, anticristo, anti-Jesus. Mas, outra vez, a ignorância reina. Absoluta. Aí eu falo o que eu estou falando aqui e tem um monte de gente dizendo esse herege está falando dessas coisas. Agora eu falo isso e os anjos me aplaudem. E eu sei que Jesus está aqui, sentado do meu lado, dizendo, vai, meu filho, vai, meu filho. Agora, eu sei exatamente onde eu estou, o que eu faço e quais são as razões eternas que habitam o meu coração e a lucidez que está dentro de mim para dizer tudo o que eu digo. Aí a religião fica absolutamente zangada e hostil. Mas eu tenho uma casca muito grossa, eu estou vindo lá Tá blindado. do Paleoceno. Você faz uma pergunta, você recebe uma aula, tá vendo? O que você ia perguntar? Eu prefiro não levantar meus olhos a Deus e pedir perdão por ser uma pecadora. Ah, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Do que bater no peito e dizer o quanto Deus te sei ou abençoe. o quanto... Eu vi Mas como o que essa palavra fez bem ao teu coração. Eu vi daqui.